E bem-vindos a mais um Fracassatona! Hoje vamos lembrar da história de Dinastia Kang, que se tudo tivesse dado certo, estaria estreando hoje nos cinemas. Depois da vinheta, segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta! Dinastia Kang, hein? Parabéns pra você nessa data querida. Dinastia Kang era pra estar entrando em cartaz hoje. Hoje, sim. Se tudo tivesse dado certo. Se nada tivesse dado errado. Ou se pelo menos metade das coisas que deram errado tivesse dado certo. Dinastia Kang seria o primeiro capítulo do grande encerramento da chamada Saga do Multiverso da Marvel. Seria a conclusão das fases 4, 5 e 6. A primeira série foi a fase 1, 2 e 3, que teve a Saga do Infinito, seria a Saga do Multiverso agora. Então o nome Saga do Multiverso e esse primeiro grande capítulo, Dinastia Kang, foi anunciado em 2022. Teria Dinastia Kang e Guerras Secretas, que também foi anunciado no mesmo dia. E para a Dinastia Kang, que é o nosso tema aqui, escolheram o Destin Daniel Cretton para dirigir, Jeff Loveness para escrever, e o Kang seria interpretado pela grande promessa Jonathan Majors, um ator em ascensão, um ator talentosíssimo, versátil, que faria o vilão, o arquivilão dos Vingadores, Kang, o Conquistador. Bom, vamos aos poucos. Daniel Cretton tinha dirigido Shang-Chi, tinha ganhado moral na Marvel, e ia pegar agora esse filme de Vingadores. O Jeff Loveness, ele já tinha escrito algumas coisas para Marvel e tinha feito o roteiro de Homem-Formiga e Vespa Quantumania, que ainda não tinha estreado. Eram os dois garotos de ouro da Marvel, o Jeff Loveness e o Michael Waldron, que tinha escrito Loki, elogiadíssimo, e Michael Waldron então foi imediatamente alçado ao cargo de roteirista de Guerras Secretas. Jeff Loveness ia ficar com Dinastia Kang, Michael Waldron ia ficar com Guerras Secretas. Guerras Secretas ainda não tinha diretor, mas o Destin Daniel Cretton tinha sido já confirmado para Dinastia Kang. O Jonathan Majors vinha também da sua estreia em Loki e ia participar do filme como o grande vilão, que seria então trabalhados aos poucos, inclusive em Homem-Formiga e Vespa Quantumania, até sua grande chegada em Dinastia Kang, onde ele ia interpretar vários personagens diferentes, que seriam todos variantes do mesmo Kang, o cientista original, que já tinha sido apresentado na série Loki. Ele já tinha participado da série Loki, como aquele que permanece. E estava tudo organizado. A primeira paulada acontece quando o Quantumania estreia. Estreou muito bem, com mais de 100 milhões de dólares, muita expectativa para esse Kang, para quem é esse cara, ainda não tinha estreado a segunda temporada de Loki. O Quantumania, o Homem-Formiga e Vespa, toma uma surra de críticas e o público rejeita o filme. O filme passou por muitas mudanças, reescreveram o roteiro todo, teve alteração na orientação do filme, o final mudou, o filme obviamente é todo remendado, os efeitos especiais não convenceram, foi caro demais, mas era um filme que tinha o Kang, tinha o tal do vilão que ia arrebentar com os Vingadores. E do jeito que foi apresentado, muita gente imaginou que aquele ali era o vilão de Dinastia Kang. E não era. Porque aquele ali era uma das muitas versões de Kang e era uma versão fracassada, exilada, muito poderoso, porém tinha sido já sido derrotado. O que fica claro no fim do filme, quando aparece a Dinastia Kang, quando aparece a reunião dos Kangs lá no anfiteatro, com aqueles 3 mais poderosos. E aí o público não empolgou com o vilão que aparece naquele filme, que é o cara que ficou, né, mais conhecido como aquele que apanha das formigas. Foi a primeira paulada. Ali a Marvel começou a desconfiar que o vilão não ia colar com o público. Porque o público está acostumado com a figura de referência do vilão. O povo está acostumado quem é o Darth Vader? Esse aqui é o Darth Vader. Ou o Thanos mesmo. O Thanos foi apresentado desde o primeiro Vingadores, a ameaça foi crescendo, todo mundo comentava, o Thanos vem. Quando o Thanos veio, veio o Thanos. Não ia acontecer isso com o Kang, porque ele viria com versões dele mesmo e ficou confuso para o público geral que não comprou a ideia do vilão. Inclusive, fãs mesmo não acharam que a versão foi boa.
trouxe a periculosidade suficiente para empolgar para o filme Vingadores. Então a recepção baixa de Quantumania já foi uma paulada. Aí vem a segunda temporada de Loki, que o Jonathan Majors está lá, e aí vem a segunda traulitada, que é quando o Jonathan Majors, o vilão principal do filme, se envolve num caso de agressão, é preso em Nova York e enfrenta um julgamento onde ele é condenado. Ele foi condenado pelas mais baixas das acusações, as acusações que dão menos pena, inclusive ele nem preso foi. Ele teve que pagar lá uns serviços comunitários, fazer psicólogo e estava liberado para trabalhar. Mesmo assim, não agradava a Disney ter como um dos seus principais personagens alguém condenado por agressão. E aí começou a azedar o caldo de vez. Começaram a pensar, pô, talvez isso que aconteceu com o Jonathan Majors é uma oportunidade pra gente deixar o cara embora e trocar o ator. Veio o Loki, segunda temporada, Victor Timely, mais uma atuação muito boa de Jonathan Majors, mas que não ajudou muito o caso dele. Ninguém ficou mais simpático ao Jonathan Majors por causa da segunda temporada de Loki. Inclusive morre de forma estúpida também o personagem, dando aquela impressão de que os Kang não valem nada mesmo. Aí veio aquele fim de semana, aquele louco fim de semana no resort, onde a Marvel fez uma semana do saco cheio e reconfigurou todo o seu planejamento. Vamos gastar menos, vamos fazer menos para ser mais e vamos mudar Dinastia Kang. E ali ficou selado o destino de Jonathan Majors, o destino de Jeff Loveness e o destino de Dustin Daniel Cretton. Jonathan Majors foi dispensado, demitido. Ele foi demitido, na verdade, no julgamento. Quando ele teve a condenação, ele já tinha sido demitido. Começou um período de especulação sobre se teria uma mudança de vilão ou um recast do Kang. Inclusive, o Coleman Domingo foi um dos nomes naquela época especulados para assumir o Kang. Mas a Marvel no resort decidiu que Kang não ia para frente. Não por conta de Jonathan Majors. Tem muita gente dizendo, se Jonathan Majors não tivesse se envolvido com o caso de agressão, Dinastia Kang estrearia hoje. Não é isso. O caso de agressão foi a gota d'água. Mas a Marvel já estava desconfiada de que aquele vilão não ia virar. E aí decidem cancelar o Dinastia Kang, trazer Robert Downey Jr. de volta para assumir o manto do Doutor Destino e correr com o final da saga do multiverso apresentando o Doutor Destino já no filme onde ele é o vilão. Porque até onde a gente sabe, passou Thunderbolts no Quarteto Fantástico. Se tiver Doutor Destino, é um easter egg, é um pós-crédito, que não tá no filme. E aí decidem acabar com Dinastia Kang, demitem também o roteirista Jeff Loveness, que tinha sido roteirista de Quantumania e já não tinha mandado bem. Dispensaram o cara, o Michael Waldron também sai de Guerras Secretas, perde a confiança no Michael Waldron também, e trazem os irmãos Russo de volta. É quando a Marvel decide fazer pela cartilha, fazer o bom e velho Vingadores com irmãos Russo e Downey Jr., que é esse cara que salva a Marvel. E aí fizeram todo esse golpe publicitário de apresentar o Robert Downey Jr. na Comic Con, com a máscara do Doutor Destino e tal. Conseguiram distrair o público do que estava acontecendo, que era algo que a Marvel não estava acostumada, que são cancelamentos. Até então, só Inumanos era o único filme cancelado da Marvel até o momento. Inumanos era para rolar um filme, mas quando teve a compra da Fox, chegaram os X-Men, os Inumanos perderam a função no planejamento do CM, e o Kevin Feige, que nunca gostou dessa história de Inumanos, era mais uma demanda da diretoria da Marvel, no caso, pela figura do Ike Perlmutter, que depois vai ser demitido também. Ele acha o máximo não ter que fazer Inumanos, cancela Inumanos, vira a série TV, que depois não dá em nada. E agora nós temos a seguinte situação. Kang foi apresentado, já foi descartado, não sabemos se vai ter um final digno, há uma especulação do Jonathan Majors voltar a fazer pelo menos uma cena para poder fazer essa transição de vilão, ou não, será no máximo citado, se tanto. E Robert Downey Jr. entra como Doutor Destino e vamos ver o que dá. Vamos ver se eles conseguem apresentar. Pelo menos no Destino tem essa figura icônica do vilão, né, do megalomaníaco, do tirano, do gênio do mal, que é uma figura de referência como o bad guy, o cara a ser batido, e não mais uma coisa espalhada, difusa,
de várias versões do mesmo personagem que você não sabe o que esperar delas. Já o diretor, Dustin Daniel Cretton, também é demitido, trocado pelos irmãos Russell, mas ele ganha um prêmio de consolação. A Marvel entende que ele não tem culpa nenhuma na fatura e dá pra ele o Homem-Aranha. Ele vai dirigir agora o Homem-Aranha 4, que tem o nome de Brand New Day. Então é isso, esse foi o Fracassatona de volta sobre Dinastia Kang, que seria exibido hoje nos cinemas, se What If? E você, qual a sua opinião? Você acha que deveriam ter cancelado mesmo ou faltou dar uma chance a mais para Dinastia Kang, mesmo que fosse contra ator? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.